que está assistindo, porque o Ironman eu só descobri o que era a prova do Ironman quando o Edu foi fazer. Não foi uma coisa que eu já nasci, tipo, não sei. O que consiste a prova do Ironman, Edu? Bom, primeiro que o triatlo é uma prova que existe 3 modalidades. É a natação, é o pedal e a corrida. E aí você tem vários estilos. Você tem o short, que são distâncias mais curtinhas e é prova de muita intensidade e muita velocidade. Depois você tem a categoria olímpica, que são distâncias um pouquinho maiores. Acho que são 900 metros. E agora não, 1.500 metros, você pedala 21 e corre 10. Inclusive, aqui em São Paulo, a mais famosa é o Internacional de Santos, que acontece sempre tipo em fevereiro, lá em Santos. Já fiz essa aí também. Também é uma prova relativamente de velocidade. E aí você tem uma prova que é chamada um pouco mais de endurance, que aí você vai para a linha Ironman, onde você tem o 70.3, que é a metade, e tem o full, que é o Ironman mesmo, que é o dobro. Então a metade seriam 1.900 de natação, com 90 de pedal e 21 de corrida. E o Ironman em si é o dobro. São 3.800 nadando, são 180 pedalando e 42 correndo. É uma maratona no final. E foi esse que você fez 3 vezes? Aham. Estava sem fazer nada, acordei, vamos fazer um Ironman. Gente, eu acho que eu ando 10 metros por dia. Não, hoje eu ando 10 quilômetros, mas, correr 42, nadar quase 4 quilômetros e pedalar 180 quilômetros, eu já tô morrendo. Bom, Bateu só de torcer eu já cansei. Quanto tempo você demorou para fazer a prova, Du? Seu recorde, o seu melhor tempo? Foi 10 horas e meia. Caraca. E nada de comer, fazer xixi, nada disso, rola? Não, comer você tem que ter uma estrutura. A natação, evidentemente, não dá porque é a primeira. A natação, você toma o café da manhã. Ah, beleza, né? Mas aí você vai. Aí o pedal, você carrega, você dá um jeito de colocar na bicicleta gel, batata, carboidratos de uma forma geral, bisnaguinha, mel, uma série de coisas. Batata com sal, você dá um jeito de colocar isso aí, prender na bike, leva a bolsinha, cola gel na bicicleta. Sério? Vai tipo fazendo isso... uma farofa no caminho. Exatamente. E fora isso, eles vão dando água e Gatorade no caminho, né? Bem brasileira essa prova. E aí, depois, na hora da maratona, aí sim, a maratona aí, você pode... A gente deixa sempre os kits com nossos suplementos, mas eles vão dando banana, eles dão refrigerante, por incrível que pareça. Antigamente eu achava um absurdo o refrigerante, mas tem açúcar, né? E açúcar é energia, né? Então te dão refrigerante, te dão isotônico. E aí aqui no Brasil, principalmente em Florianópolis, que foi onde eu fiz, quando vai chegando 6 horas da tarde, porque começa às 7 da manhã. Quando dá 6 horas da tarde, quem ainda está fazendo, começa a sopa, entre o período da noite. Entre isso. E no final, aí tem um banquete. Quando você termina, é fruta à vontade, é sorvete. Não, se você não for pro hospital, você come. Pizza. Exato. É simples assim. E eles fazem o banquete, porque é um banquete que eles montam uma vez só e dá para todas as provas, porque a pessoa acaba a prova, não tem força para comer. Então, tá tranquilo. Mas é doido, né? Porque é muito tempo de prova e eu sei que você treina bastante. E quando a gente fala, então, de Olimpíadas, a gente está falando aí de treinamentos intensos. Só que também tem essa parte psicológica da coisa. Você está pronto psicologicamente para enfrentar 10 horas de prova, porque é muito tempo. Você enfrentar, que seja um torneio, que seja menos, mas algo que vale uma medalha. E como é que você lidava com isso? Bom, eu me preocupei muito com isso no segundo que eu fiz. O primeiro é o medo, né? Eu tinha vontade de fazer um Ironman desde 2005, mas não tinha coragem, porque exatamente a mesma cara que vocês falaram no começo, que era coisa de... Era a mesma coisa. Né? Eu falava, gente, é muita coisa, é muito. Correr uma maratona eu achava muita coisa, eu achava que correr 21 já estava bom demais. Aí você chega uma hora, você supera os desafios e você vai querendo mais. E aí, quando chegou em 2012, eu treinava numa assessoria onde alguns amigos estavam treinando e no final eles voltaram extasiados. Eram alguns com os quais eu treinava, né? Pedal e corrida principalmente. E aí eu falei, caramba, eu treino com eles, eles conseguiram fazer, voltaram extasiados, eu consigo fazer também. E aí o lado psicológico, falei assim, tenho que vencer esse medo. Aí entrou a ansiedade. Então esse primeiro que eu fiz todas as perguntas e mais um pouco. Treinava fazendo pergunta para o pessoal antigo.
Mas esse primeiro eu fui, assim, a única coisa que eu contei foi mais com apoio de nutrição, né? Porque isso é importante, tem que ter um acompanho de nutrição para uma prova tão longa dessa. E, principalmente, o problema não é a prova, o problema é o treinamento, que varia de 3 a 5 meses. Então a gente começava a treinar, por exemplo, para Florianópolis, em maio a prova. A gente começava em final de janeiro, no verão, a gente voltando de férias, né, de final de ano, e a gente começava já aqui quase na cara do inverno. Então a gente pegava mudança de horário de verão, Clima. a gente pegava mudança de clima, então a gente saía do calor, de repente começava o outono, tinha muitas vezes com chuva no meio do treino, frio, então pegava-se tudo. E aí é onde o psicológico realmente, meses e meses e meses, chegava uma hora que tanto treino você já ficava meio que anestesiado. Mas aí pro segundo, aí sim, aí eu me preocupei mais nesse sentido. Tínhamos opção, né, da assessoria que a gente treinava, de tanto apoio médico, eu vou colocar assim, nós somos indicados por uma clínica que o médico ele já trabalhou no Palmeiras, ele já trabalhou com atletas olímpicos de natação, Bruno Fratos, por exemplo, entre outros, né? Aí eu entendi o lado clínico, né? Entendemos como é que funciona um pouquinho do que como é que se é o lado profissional, é um outro mundo. Deixa de ter o lazer para virar realmente uma coisa muito séria, muito disciplinada. E também busquei o apoio psicológico, porque não tem jeito, é muita mudança química no teu corpo, hormonal, psicológica. No primeiro Ironman que eu fiz, em determinado momento do pedal, que eu já estava lá no segundo ciclo, para ir para o final dos 180, quando eu cheguei lá na Avenida Beira-Mar 1 hora, eu olhei aquele céu lindo, quase que eu começo a chorar. Eu não entendia isso, porque eu não sou de chorar. Eu falei, mas o que é isso? Que emoção é essa que eu tô? Aí eu falei, não, foco na prova, para de pensar, devaneios, foco na prova, no ritmo e tal. No segundo, sim. O segundo eu já fui mais atrás de apoio no sentido, em todos os sentidos, de equilíbrio energético. Sim, a parte corpo, emocional, né? emocional da coisa. Fiz alguns trabalhos nesse sentido, que é para realmente estar focado, estar forte. É muito trabalho mental, né? O trabalho mental também se conta muito. E eu sempre gosto de trazer isso, porque hoje a gente tem a psicologia do esporte nas delegações que vão para as Olimpíadas, então tem psicólogos. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, um psicólogo, acho que a cada 3 atletas. Aqui no Brasil a gente ainda está meio defasado nesse sentido. Porque quando a gente olha, né, você pega o Ironman, cara, só de estar lá já é uma vitória. E uma Olimpíada, só da pessoa ir para a Olimpíada já é uma vitória. A assessoria que eu treinava tinha o patrocínio aí de uma marca esportiva, que inclusive organizava na época corridas de 10 quilômetros ali no Pacaembu. Quem é do mundo das corridas sabe, o circuito das estações. E quem correu aliás, quem faz corrida de rua sabe que sempre tem os marcadores de pace. O que é o pace? Que ritmo você vai correr? Você vai correr o quilômetro para 5, para 6, para 7, para 8. Então, para quem principalmente é iniciante ainda não tem essa noção, se baseia no pessoal que vai carregando a plaquinha, um balãozinho. Então, tem corredores ali. E eu fui convidado nessa época para fazer, até porque eu estava voltando a treinar, eu tinha parado uma época, tive uns problemas e eu estava voltando, e eu fui convidado para ir num ritmo mais lento do que eu estava acostumado. Eu falei, não tem problema não, eu vou para me divertir. E eu achei interessante porque eu vi um outro lado da prova, né? Porque eu sempre estava acostumado a ir na turma Da frente. Faca na caveira, é você dando o seu máximo e chegando com os pulmões saindo pela boca. E ali eu vi o pessoal iniciante e o esforço deles para completar uma prova de 10K, que até então para mim era brincadeira. Era fichinha. E eu me motivei, inclusive, para animá-los, porque às vezes o pessoal, eu vou desistir, eu não vou, não, vamos conseguir, você vai no final, o sorriso de vitória do pessoal fazendo lá atrás, falei, poxa, valeu muito a pena, eu gostei, foi uma experiência que eu gostei. Então, assim, seja num nível mais pancada, vamos colocar assim, que é um Ironman, que é uma prova extrema, ou uma corrida de 5, que seja, para quem está começando, é um desafio. Então, o mental é muito importante, porque o primeiro desafio é você desistir. Eu fiz uma corrida na Disney, né? Que chama, na época era o desafio do Pateta, o Goofy's Challenger. Você corria 21 quilômetros num dia e 42 no dia seguinte. Foi em 2011 que eu fiz. E lá, no dia seguinte da maratona, eu tive cãibra no final. Muita cãibra. Assim como no Ironman, depois eu conto essa. E eu falei, não, faltavam 6 quilômetros. E a cabeça pesa, né? 6 quilômetros e eu falei, meu Deus, é um mundo. E as pernas não respondendo. Eu falei, não, eu vou. Eu tô aqui, essa prova é importante, eu não vou desistir. E eu consegui chegar. Foi legal.